Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast para a gente falar no quadro Mentalidade de Sucesso. Estou com um convidado aqui sensacional, vocês vão adorar o que ele vai passar aqui para vocês. E aproveitando, tic-tac, tic-tac, fala extraordinário, o que é que você está fazendo com sua única vida? O meu convidado de hoje ele vai falar sobre gestão emocional na hora de empreender. Olha que tema sensacional. Você já pensou nisso? Você que é empreendedor, você quer abrir algum negócio? Então é isso. O meu convidado de hoje é Gildemar. Eu vou deixar que ele possa se apresentar. Fique à vontade. É uma satisfação ter você aqui como convidado. E se apresente para o pessoal, meu amigo. Olá, Jutânio. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio, um prazer estar aqui, poder compartilhar desse momento juntos e compartilhar também com você que está de casa. Eu sou Gildemar Matos, sou Master Coach formado pela Febracis, também pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde também desenvolvo ali um ministério, mas eu também tenho algumas empresas, Tenho 2 empresas e uma dessas empresas é uma empresa de treinamento. Então eu lido muito com empresários, com empreendedores que desejam buscar a sua alta performance, buscar bons e melhores resultados para a sua vida como um todo. A maioria dos empreendedores que chegam para mim dizem assim: Gil, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me devolva ou me dê de alguma maneira uma qualidade de vida, porque muitos empresários, empreendedores deixam a vida levar pelo excesso de trabalho e muitas vezes perde a qualidade de vida. Então, lógico que não sou eu que devolvo, a pessoa tem que ter essa consciência e buscar, de alguma maneira, como mudar essa chave. Então, eu ajudo empreendedores a alcançar a qualidade de vida que todos nós merecemos. Uau, isso é muito bom. E quando a gente aqui vai falar sobre gestão emocional na hora de empreender, o que você quer dizer com isso? Como é que você ajuda as pessoas nessa parte emocional? Então, gestão é a forma de administrar, certo? Então, gestão empresarial é forma de gerenciar ou administrar uma empresa. E a gestão emocional é a forma de como você administra as suas emoções. E quando a gente fala sobre empreender, que hoje é o público que eu mais atendo, por exemplo, sabe o que tem que fazer, sabe qual é a planilha que precisa alimentar, sabe os contatos que tem que fazer, sabe que tem que produzir, mas muitas vezes não fazem o que é certo. Fazem muito cursos e mais cursos para poder aprender a gerenciar bem a sua empresa, a ter uma boa gestão na sua empresa, porém muitas vezes não tem gestão emocional e acaba procrastinando. Sabe o que tem que fazer e acaba não fazendo. Tem que produzir de alguma maneira, mas ele não se sente bem emocionalmente para produzir. Então a gestão emocional é a forma de como eu administro as minhas emoções, entender o que é para eu levar para o meu trabalho, o que é para eu levar para a minha casa. Então, se eu preciso produzir, ter alta performance na minha empresa, eu não posso levar alguns problemas pessoais para o âmbito da empresa. Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso mudar a chave? Como é que eu posso me comportar melhor para ter um melhor resultado dentro da minha empresa? Da mesma forma, como eu deixo os problemas da empresa na empresa, vou para minha casa aprender com o meu filho, buscar ali ter um momento de qualidade com o meu filho, um tempo de qualidade com minha esposa. Então, tem empresários que viajam e acabam não sabendo administrar. A sua cabeça está o tempo todo lá na sua empresa. Então, gestão emocional é como você realmente administrar bem as suas emoções, saber que momento você vai utilizar cada recurso que você tem, cada que a gente chama de farmácia interna que nós temos, e nós podemos produzir a emoção certa para a hora certa, para o momento certo. Então, é essa a nossa temática. É trazer para o empresário, para o empreendedor, esse pensamento de que é possível fazer uma boa gestão das suas emoções e não confundir. Se tem um problema com um funcionário, descontar em outro e coisas parecidas. Legal, isso é muito bom. Quando eu penso também na questão emocional, e principalmente assim na hora de empreender, são duas situações que tanto a pessoa que quer empreender e quanto ele conhecer dele, para ele utilizar dessa emoção a seu favor, é um percurso muito grande, né? Porque tem hora que a pessoa
vive tanto numa corrida de querer fazer as coisas, é aquele fazedor, né? Então ele faz isso, faz aquilo, ele quer empreender, ele quer fazer, mas existe uma preparação, né, para tudo na nossa vida. Porque se eu não me preparar para tal situação, eu vou ter lá os desafios, né, esses grandes desafios, e eu não vou saber administrar aquilo. E aí vem tudo ao contrário, né? A questão da emoção, eu não vou saber administrar, eu não vou entender o desafio como uma oportunidade de crescimento. Você também trabalha isso no momento em que você conversa com algum empreendedor? Sim, total. Na verdade, até o que eu digo muito, né? O que a gente trabalha muito para empreendedor, mas serve para toda a vida. Não somente para quem empreende, para um funcionário, para um diretor de empresa, né? Independente de qualquer situação, seja lá qual for a necessidade, tudo que a gente traz em um treinamento, até treinamento de vendas, quando eu faço treinamento de vendas, eu digo assim, olha, se você aplicar esse conhecimento aqui na sua vida, como pai, como mãe, como, quem sabe, até mesmo filho, você vai saber extrair um bom resultado, um melhor resultado nessa empreitada. Então, a necessidade muito grande de você compreender sobre isso, sobre essa forma de gestão. Por quê? Tem uma máxima que a gente chama sobre grandes desafios requerem grandes habilidades. Então, perfeito. Nós precisamos desenvolver habilidades. Eu digo muito para empreendedores porque nesse período da pandemia, muitas pessoas acabaram empreendendo, descobriam muitas vezes habilidade que elas mesmas não sabiam. Então, olha que a habilidade ela pode ser desenvolvida. Então, quando essa pessoa se viu diante de um grande desafio, muitos inclusive perderam o emprego, muitos saíram das suas empresas, né, da sua organização, da sua vida muito bem equilibrada e começaram agora, se viram em um desafio muito grande. Então, diante de um desafio, eu preciso buscar aumentar as minhas habilidades. Eu até digo sempre, aumente as suas habilidades e você vai ter novas possibilidades. Então, quando eu cresço as minhas habilidades, eu posso desenvolver e obter novas possibilidades. Então, grandes desafios requer grandes habilidades. Então, isso que eu trago muitos para os empreendedores e eles acabam, então, entendendo isso, aplicando na sua família. Muitos buscam uma ajuda para trabalhar a sua vida como um todo e acabam dando resultados na forma de lidar com seu filho, na forma de lidar com a sua esposa, com seu esposo, com a sua família como um todo. Muito bom. E aí vocês perceberam, né, pessoal? Olha que frase interessante Gildemar falou aqui para todos nós. Grandes desafios exigem grandes habilidades. Então, assim, quando a gente para analisar o que é que vem na sua cabeça, o que é que você sente quando você escuta essa frase? Porque, assim, o que mais a gente percebe no dia a dia, para mim também que trabalho como coach, analista de perfil comportamental, e não só nisso, também sou da área da saúde, a gente vê que muita gente chora pitangas, né? O que é chorar pitangas? Falar das suas dores, falar dos seus problemas. E quando percebemos isso, significa que as pessoas não entenderam uma coisa que você está falando aí. Grandes desafios exigem grandes resultados. Habilidades. Então, quando a gente pensa nisso, a entender que é um desafio na nossa vida, é uma grande oportunidade de aprendizado na vida. E quantas vezes a gente sofre até com a doença, porque a doença pode ser um desafio, e você aprendendo sobre aquela própria doença, você vai desenvolver habilidades. Qual a habilidade? A habilidade do cuidar, do escutar. Isso vai ser também uma habilidade. Na gestão como empreendedor, qual o desafio que você vem passando para você desenvolver uma habilidade? Em lidar o quê? Com o outro, de lidar com o colaborador, de lidar o desafio de aprender mais sobre algum sistema, sobre a internet. Então, assim, o que mais a gente tem que aprender? E trazendo para a nossa vida também.
quantas pessoas passam por problemas, mas não entendem que esses desafios vai servir para te alicerçar, te dar condição de aprendizado. Porque se você tiver numa vida mansa, numa vida que para você está bem, então não tem desafios. E se não tem desafio, não tem habilidades, não tem aprendizados. Você concorda? Exatamente. Eu concordo, sim. Por exemplo, você vai conhecer sempre alguém que já perdeu a visão. Alguém que perdeu a visão, ficou cego, por exemplo, ele aumenta a habilidade auditiva. Exato. Então, às vezes, pelo passo, ele já sabe quem é. Ele O tem uma cheiro. percepção maior, o cheiro. É. Então, assim, quando alguém que perdeu a visão, ele pode ficar se lamentando a vida inteira porque não consegue enxergar, enquanto outros percebem que é uma possibilidade de aumentar as suas habilidades. Então, a partir daquele momento, até fazer uma leitura em braille, por exemplo, é uma forma de coisa que você tato, pode né? passar e não perceber. Entende? Então, você criou ali aquela habilidade. Você pode, por exemplo, a pessoa, né, que está assistindo, pode, por exemplo, chorar pitangas, né, como se fala, mas ele pode também desenvolver habilidades. A gente precisa aprender isso. Porque quando a gente está diante de um desafio, não é para você, de alguma maneira, se entregar para aquilo ali e, de repente, até mesmo aceitar aquilo como se fosse o máximo da sua vida. Mas, apesar dos desafios, você seguir em frente, você avançar, você crescer, isso é importante. Por exemplo, alguém que tem... Aí entra muito naquilo que nós falamos sobre desafios, certo? Os desafios. Alguém que começa a empreender, ele pode muitas vezes até começar bem, sabendo que tem algumas dificuldades, depois a pessoa vai se moldando naquela dificuldade e, ao invés de se superar, começa a aceitar aquilo. E eu trouxe alguns dados aqui que eu anotei, inclusive, que fala assim, 69% das pessoas reconhecem que não vivem em um ambiente que as tornam melhores e mais competitivas. Então, a partir do momento que você começa a aceitar um pouco mais os desafios, você já não se sente tão atrativo por aquele ambiente que você está, ou está em torno de pessoas que não te fazem melhor. Então, quando a gente está falando agora sobre pessoas em si, o seu desafio, quando você tem um grande desafio e você não desenvolve habilidade, isso gera questões emocionais que muitas vezes vai travar essa pessoa, vai causar preocupação, ansiedade e estresse. Eu tenho um alto desafio e baixa habilidade. O que é que vai acontecer? O meu nível, o meu ânimo, a minha vida, o meu emocional vai estar abalado por conta do estresse, da ansiedade, certo? E da preocupação. Então, fico preocupado o tempo todo, fico em estado de alerta o tempo todo. Por quê? Porque o meu desafio é alto e a minha habilidade é baixa. De outro modo, também você vai conhecer pessoas, por exemplo, que têm grandes habilidades, porém, ela não se desafia. Ela vive nesse ambiente aqui que eu falei. Vive em um ambiente em que o ambiente não propõe para ela se tornar uma pessoa melhor e mais competitiva. Qual o problema disso? É que quando alguém tem grandes habilidades, mas mais baixo desafio, ele sempre procrastina. Todo mundo conhece alguém. Você, de repente, já conheceu alguém. Eu tenho um exemplo aqui pessoas que são extremamente capazes, têm grandes habilidades, mas a pessoa sempre deixa para depois porque ela não gosta de se desafiar. Para ela, ali, ela não quer gastar muita energia, ela não quer ter muito esforço, então ela sempre deixa para depois, procrastina, né? Vive um processo de lentidão, deixa para tomar decisões depois, e muitas vezes você conhece pessoas assim, gente, como é que aquela pessoa ali, ela não consegue crescer, ela é inteligente, o que ela pega para fazer, ela vai lá e faz, mas ela sempre deixa para depois, porque ela não gosta de se desafiar. Tem grandes habilidades, mas o seu nível de desafio é muito baixo. Um exemplo que eu posso te dar em relação a isso, que você trouxe aí, grandes habilidades e de repente a pessoa não é utilizado também as habilidades dentro de uma gestão. Vamos analisar. De repente se abre concurso público, abrir um concurso público ou de repente uma empresa privada, mas eu vou colocar um concurso público. E aí concorreu lá 30 milhões de pessoas ou 20 mil pessoas.
para X vaga, para 500 vagas. Aí conseguimos, através de uma prova, com 20 mil pessoas, 500 pessoas daquela. Foi bem selecionado, né? Imagine. Então, se a pessoa passou numa prova dessa, significa que ela está qualificada, pelo menos teoricamente. Sim. Não sei a prática, mas pelo menos o teórico ela vai estar. Aí depois você vai para lá para você fazer simplesmente uma atividade. E ninguém mais da gestão te vê como aquela pessoa que foi selecionada através de um concurso público e que está naquele serviço, mas ele só está ali para fazer aquilo. Você é visto, vou pegar um exemplo, porque eu sou da área da saúde, você é visto como técnico, você é visto como enfermeiro, você é visto como médico, você é visto como fisioterapeuta, nutricionista. Poxa, e tuas habilidades? Você pode fazer seu trabalho, mas o que mais a gente poderia aproveitar desse funcionário para ele, o seu potencial, porque ele com certeza teria muito que ofertar. E quando uma pessoa que tem alto potencial, ele não é utilizado, esse potencial dele, a tendência dele foi o que você falou, ele o quê? Se frustrar. Ele vai dizer, chega um momento e dizer assim, eu estou insatisfeito com esse local, quando eu passei eu imaginava que era uma coisa, mas agora é outra, e aí vai ficando insatisfeito, ele vai procrastinando, porque até o trabalho que ele já poderia fazer com qualidade, ele já vai até diminuir, porque ele não está sendo valorizado. Ele sabe que ele não está sendo valorizado porque ele só é para fazer aquilo, por mais que no concurso estava lá. Um exemplo, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, você vai fazer ali a sua atividade, mas o que mais você pode utilizar para a gestão? Como essa gestão pode trazer você para cá para que você também se sinta valorizado no seu setor de trabalho? Ou, de repente, é como eu estou falando, você está no setor, mas você se sente valorizado. E quando a pessoa está ali só fazendo aquele trabalho e não é valorizado. Então, tem grandes habilidades e pouco desenvolvimento dessas habilidades. Exatamente. Olha só, tem algo que eu chamo de esforço versus recompensa, certo? Esforço versus recompensa. Você precisa estar em um ambiente que você é impulsionado a crescer. Por quê? Porque você vive... A sua vida inteira requer um determinado esforço. E todo esforço requer uma recompensa. Com certeza. Requer um resultado. Então, por exemplo, quando alguém se esforça em demasia, se esforça bastante, e no final da história percebe que o seu esforço foi menor do que a recompensa, ele se frustra. Então, quando nós, independente do ambiente que nós estamos, nós precisamos ter essa gestão emocional, para que realmente você possa ter essa percepção de ganho. A maioria das pessoas, elas vivem diante de muitos desafios, porém, elas não têm percepções de ganhos. Você como coach, eu também, quando a gente começa uma sessão de coach, a gente pergunta qual foi o ganho que você teve essa semana. Com certeza. Porque senão a pessoa só começa a perceber os esforços que ela fez fazendo, ao longo daqueles dias. Uhum. E ela vai começar a dizer assim, eu estou me esforçando bastante, estou me esforçando. E no final, a recompensa, ela não teve a percepção de quanto ela ganhou com os esforços que ela teve ao longo de toda a semana. Então, a gente precisa medir isso para que realmente a gente possa cada vez mais continuar avançando. Muitas vezes as pessoas desanimam, se frustram. Por quê? Porque elas param aqui. O nível de desafio é grande, então eu vou empenhar, vou me esforçar. Eu digo assim para você, uma pessoa muito esforçada, ela pode se prejudicar na vida. Aí você diz assim, então quer dizer que não pode ter esforço? Não estou falando isso. Estou falando que todos nós precisamos ter o esforço necessário. E aí tem coisas na vida que não é esforço. Tem coisa na vida que não é força. Tem coisa na vida que é jeito, é técnica. Então o que a gente faz hoje? É ajudar as pessoas para ela trocar o esforço pela técnica. Entende? Então, quando você vai numa linha de frente em um hospital, ou seja lá onde for, né, um concurso público, a pessoa ela tem que entrar ali naquela empresa, trabalhar ali, sabendo qual é o seu esforço
e qual é a recompensa que ela tem. E muitas vezes essa recompensa talvez não seja financeiramente. Mas de repente é isso. O que surge para a pessoa é simplesmente só financeiro. A recompensa só é financeira. Financeira, final do mês. Você é aquele ser, só um momentinho aqui, que você chega, bate seu ponto, você vai lá, faz seu trabalho, e se você fizer bom, você vai ganhar. Se você fizer ruim, você vai ganhar do mesmo jeito. Então é isso. A recompensa que a pessoa tem é só o salário final do mês. E isso é muito prejudicial. Por exemplo, como eu lido bastante com o empreendedor, eu vou sempre falar um pouco mais acerca disso. Um empreendedor, existem muitos empreendedores que vivem o tempo inteiro em estado de alerta, buscando qual é a próxima sacada, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro, para crescer profissionalmente, para ter mais dinheiro. E quando, na verdade, eles vivem o quê? Buscando sempre uma área para se esforçar. Se esforça bastante, chega lá na frente e percebe, poxa, o resultado não foi satisfatório. Por quê? Porque ele começa a comparar resultado com esforço. Só que o resultado ele não é só lá no final. O resultado precisa ser na caminhada. Então, quando a gente fala sobre crescer habilidade e crescer os desafios ao mesmo tempo, é isso que a gente precisa compreender. Qual foi o ganho que a gente teve? Quando alguém vai, por exemplo, treinar na academia, eu já fui para a academia treinar e o começo do treino era só uma barra de ferro. Então não tinha nada, não tinha peso na lateral. Uhum. Você vai ali só com aquela barra de ferro. Você não percebe, mas você está ganhando musculatura. Se você não entender e você não fizer percepção, não tiver percepção de ganho, você começa agora a olhar e a dizer assim, não está adiantando nada a academia. Mas você vai olhar que antigamente você conseguia fazer 10, uma série de 10 ali, com muito esforço. Hoje, talvez você não empenha o mesmo esforço. Já está com um peso de um lado, um peso de outro, e você não empenha aquele mesmo esforço lá no começo. Isso é a percepção de ganho, você vai ganhando musculatura. Então, quando a gente fala sobre habilidade e desafios, voltando aqui, dentro desse contexto, se eu tenho grandes habilidades, eu preciso aumentar também o nível dos meus desafios. Se eu tenho grandes desafios, ao invés de ficar estressado, ao invés de ficar com ansiedade, com preocupação, eu preciso aumentar a minha habilidade. E se eu tenho, por exemplo, baixo desafio e baixa habilidade, qual o problema aqui? Eu fico apático, né? Eu tenho uma apatia dali da situação, eu vivo numa zona de vitimismo, achando que ninguém está olhando para mim, ninguém faz nada por mim, e vive o tempo inteiro nesse sentido. Eu quero te dizer o seguinte, ninguém tem que fazer nada por você. Com certeza. Ninguém tem que fazer nada por você. Quando você começa a aumentar a sua habilidade, você vai perceber que os seus desafios vão vindo automaticamente, sem muita dificuldade. Porque senão vai viver dentro desse processo de vitimização, de um contexto de sem realização, e depois no final vai dizer assim, o que é que eu estou fazendo da vida? Então a gente precisa aumentar a nossa habilidade, aumentar para que os nossos desafios também possam ser aumentados. Nisso aí, Gil, eu percebo o seguinte, eu tenho até uma mentoria que eu falo sobre isso, que é ponto de equilíbrio. Como é que é isso? Porque assim, a gente, no normal, eu sempre também correlaciono desse jeito porque é a base. A gente vem a esse planeta, esse mundo, em uma família, e a gente vai ser ensinado pelos nossos pais, pelas nossas mães, do que eles acham que é o melhor para o seu filho. A gente vai crescer, né? E nisso você vai estudar, vai chegar um momento de trabalhar, de empreender. Só que quando a gente vai empreender, quando a gente vai trabalhar, a gente vai trazer os conceitos os quais a gente aprendeu com nossos pais, na escola, com os amigos, lendo um livro. E quando a gente faz isso, tudo a gente acaba sempre imprimindo aquilo que a gente acha de certo e de errado. Não é isso? Eu vou imprimir naquilo ali, eu vou fazer porque eu estou achando que é certo ou errado, dentro do que eu aprendi de anos atrás. Não é isso? E aí, como é que eu vou dar a minha cara? Eu não vou dar ainda a minha cara porque, se você for analisar, ainda não sou eu. É o coletivo.
porque foi o que eu aprendi com o coletivo, foi o que eu aprendi com meu pai, foi o que eu aprendi com minha mãe. Tá errado? Não, mas não deixa de ser uma coisa que foi passado já também de outras pessoas para eles, e eles passaram com certeza para a pessoa, e a pessoa está ali tentando fazer algo, porém se baseando em conceitos de outras pessoas. Então, assim, quando é que a gente para dizer assim, nossa, isso aqui é a minha cara, eu estou fazendo do meu jeito, eu estou saindo dessa linha de dizer que eu tenho que seguir A, que eu tenho que seguir B, ou de repente você pegar A, pegar B, pegar a polaridade A, pegar a polaridade B e dizer assim, vou juntar os dois e dar da minha cara. O que foi que meu pai me ensinou? O que foi que minha mãe me ensinou? Só que agora eu vou botar a cara de Jutânio aqui. Eu vou fazer do meu jeito. É do meu jeito aqui. Tudo bem, vou pegar isso, vou pegar aquilo, mas eu vou dar a minha cara. E nisso a gente percebe uma outra coisa. Que as pessoas, ao invés de ser elas mesmas, por ela aprender essas situações, a gente vê que ela está vivendo a vida do outro. E aí é onde vem frustração, não sabe entender as oportunidades, os desafios que estão aparecendo para você desenvolver as habilidades. Como é que aí vai acontecer tudo o que você está falando por uma falta de emoção e de autoconhecimento que a pessoa acaba não tendo. E eu digo para você, tem muita gente boa aí no mundo, muita gente ganhando dinheiro, mas não tem conhecimento sobre si mesmo. E assim, isso leva a frustrações, isso leva a depressão, isso leva a estresse, isso leva a ansiedade, porque elas não conhecem ela mesma, não tem uma identidade, a identidade dela é coletiva. Dentro de tudo isso que a gente está colocando, que eu coloquei aqui, a gente falando dessas habilidades, você percebe isso nas pessoas que você dá curso, você percebe isso nos empreendedores que você vai treinando, orientando? Sim, totalmente. Por exemplo, os nossos pais, as pessoas que nos criaram, as pessoas que foram responsáveis de alguma maneira pela nossa educação, muitas vezes, pelo nosso crescimento em geral, muitas vezes poucos eram de fato empreendedores, certo? Então, a mãe ou era dona de casa, ou de alguma maneira era ali concursado, né, concursada, o pai trabalhava em uma empresa, e aí o desafio agora, como é que eu vou empreender? Eu não tenho como aprender com a base do conhecimento que eu tive de infância. Então eu preciso buscar novas informações, novos conhecimentos, aumentar a minha habilidade. E a habilidade, quando eu falo, não somente a habilidade emocional. E talvez a habilidade emocional, entender, separar uma coisa, o que foi que mamãe aprendeu e por que mamãe me ensinou, mas ela não estava vivendo o meu contexto de vida. Então eu preciso ter essa gestão emocional para saber realmente separar e não desmerecer mamãe, não desmerecer papai pelo aprendizado que recebi por conta daquilo que eles também aprenderam desta forma. E talvez para o momento e para o contexto de vida que eles tiveram lá no passado fazia sentido, mas para mim talvez hoje não vale. Eu tive que muitas vezes repreender em mim a repetição de aprendizados que muitas vezes eu tive lá no passado. Então, muitas vezes eu não tive oportunidade. E as pessoas que não tinham oportunidade lá na minha época eram pessoas que estavam apenas se vitimizando, dizendo assim, não tem jeito, é desse jeito, o Brasil não vai para frente e tal, e coisas desse tipo. Então, eu tive que repreender aquilo que eu via muitas vezes para poder saber que agora, na minha vida, eu posso fazer de uma forma diferente. Então, eu preciso buscar esse conhecimento para que as minhas decisões realmente sejam minhas. A maioria das pessoas, elas querem viver, empreender, por exemplo, em um ambiente onde só tem pessoas que são registradas pela CLT. E não tem erro nenhum você ser registrado pela CLT, você ser funcionário CLT. Claro. Não tem erro nenhum. Agora, só não tem como eu, empresário, empreendedor, seguir baseando a minha vida naquilo que essas pessoas aprendem. Então, eu preciso buscar esse conhecimento, buscar um autoconhecimento, buscar realmente a minha identidade, compreender. Eu também
falo muito sobre perfil comportamental, é compreender como funcionam as minhas emoções, como eu capto as informações, como eu tiro conclusões, quais são as habilidades que estão comigo, né, que são mais percebidas em mim, qual é a forma do meu comportamento. Tudo isso agora eu começo a perceber e entender melhor a minha identidade. Porque caso contrário, eu vou empreender segundo pessoas que nunca empreenderam, ouvindo o conselho de pessoas que nunca viveram, nunca souberam o que é pagar um 13º, pagar imposto, pagar tantas outras coisas nesse formato. Não quero dizer que os outros não paguem imposto, né? Mas compreender que uma vida, um CNPJ é diferente de uma pessoa física. Então, eu preciso viver em um ambiente que seja favorável para que eu possa crescer. Se eu vivo em um ambiente onde as pessoas somente reclamam, onde as pessoas somente olham para o passado e dizem assim, antigamente era bom, antigamente era desta forma. Às vezes tem isso também, né? As pessoas olham e dizem assim, antigamente isso aqui dava dinheiro, isso daqui, gente... Quando você compreende realmente quem você é, seja lá qual for o seu segmento, seja lá qual for o seu setor, aquilo que você empreende, você vai conseguir dar resultado. Você só precisa entender que é um novo momento, você está vivendo um novo momento. Eu pergunto nos treinamentos, quem aqui já terminou os estudos? E aí a maioria das pessoas levantam a mão e digam assim, você está errado, porque estudo não tem como terminar. Você precisa aprender o tempo todo, você precisa estar em um processo de aprendizado contínuo. Eu lido com empresas, por exemplo, empresas familiares, que o pai, que é o dono em si, ele há 40 anos aquela empresa funcionava daquela maneira lá do passado. E hoje estamos vivendo um novo tempo, um novo momento. E aí os filhos me procuram e dizem assim, faz um treinamento lá na minha empresa. E aí os pais dizem assim, não precisa gastar dinheiro com treinamento, eu sempre treinei meus funcionários. Então, um novo aprendizado, novos desafios requerem novas habilidades. Esse processo da pandemia foi isso que aconteceu. As pessoas descobriram novas habilidades e passaram agora a desenvolver de uma forma diferente. Se eu não cresço por mim mesmo, muitas vezes eu vou ser empurrado pelo desafio. A vida, né? A vida. E a vida não pega leve. Não. Ela não te trata igual você era tratado lá na casa E não importa se é A ou se é mamãe. B. Exatamente. Ela vai te empurrar e você esteja preparado. Dentro disso tem uma coisa bem interessante. Você nunca vê, por exemplo, assim, um boi querendo ser uma águia. Por exemplo, o cachorro. O cachorro, ele pode ser aquele cachorro da melhor maneira. Tem várias raças. Mas ele sempre vai ser cachorro. Ele vai comer, ele vai brincar, ele vai cheirar lá o traseiro do outro, ele vai sempre fazer as brincadeiras de cachorro. Sempre vai ser cachorro. O cachorro nunca vai dizer assim, poxa, hoje eu acordei e eu quero ser um touro. Não vai. Ele sempre vai ser cachorro. Jotânio, você está falando de seres humanos que têm uma consciência e os animais não têm essa consciência. Uau! Aí onde digo para você está começando aí agora já acordar. Qual é a sua consciência em relação a você mesmo? Porque assim, a maioria das vezes as pessoas, elas não vivem a própria vida delas. Elas querem viver a vida do outro. É por isso que a gente fala da grama do vizinho. Né? Então assim, o empreendedor, o de fulano ali está dando certo. Mas e você está fazendo o que para o seu dar certo? Né? Então assim, e viver a sua própria vida. Porque tem gente que não vive a sua própria vida baseada em conceitos coletivos e aí, como você falou, fala que o Brasil não dá certo, fala que ela não está dando certo. Agora, será que é ela mesma que está falando isso ou ela já escutou de outras pessoas? E ela simplesmente está igual um papagaio repetindo? Porque tem pessoas que acontece muito isso. Escuta e depois repete. Escuta e repete. Então tem uma coisa, não sei se você sabe, antes da pandemia, eu não sei agora depois da pandemia, mas tinha um estudo que ele dizia que 59%, quase 60% da população mundial estivesse morta. Aí você fala assim, como é que é isso? Mas morta, sabe por quê? Porque são pessoas que não pensam. Porque a maioria das pessoas tem atividade mental. Elas não pararam ainda para analisar.
quem elas são, por que a vida delas são de tal maneira, por que tais eventos acontecem na minha vida, o que é que eu preciso mudar. E acordar para isso, porque a partir do momento que você pensa, a partir do momento que você determina algo na sua vida, as coisas começam a mudar. Agora eu tenho que determinar e fazer com que aquilo ali possa acontecer, né? Então, olha a diferença. A transformação da vida se está dentro disso aí, de um planejamento, desenvolvendo, aprendendo com os desafios, desenvolvendo as habilidades, para entender que a vida é um planejamento. E se você ficar repetindo situações que os outros já falaram para você, você não está vivendo a sua própria vida, você está vivendo a vida de alguém, né? Então, assim, vamos parar com isso, dizer assim, ó, Essencialismo, né? É um livro interessante, quem puder leia, e dizer assim, o que é que eu posso tirar e eu seguir a minha vida, dizer assim, eu quero seguir minha vida. Tudo que eu vi até agora me serviu, mas a partir de agora eu quero dar a minha cara, eu quero dar a minha assinatura, mas do meu jeito, sem esses conceitos que a sociedade coloca para mim, que a televisão coloca para mim. E é como se diz assim, o animal ele permanece lá, passa a vida inteira sendo um animal. Não que a gente tem que permanecer em nós o tempo inteiro, mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa ficar copiando ninguém, porque você é único, né? Você é único e você precisa seguir o seu próprio caminho, né? Na gestão das emoções, no empreendedorismo, como pessoa individual, fazer toda essa perspectiva do acordar e dizer assim, eu posso seguir a minha vida. O que é que você acha? Exatamente. Olha só, eu vou te trazer um exemplo aqui de mim. Eu tenho facilidade de pegar um avião aqui em Salvador, ir lá para São Paulo, sentar do lado de uma pessoa, dizer boa tarde, né, sendo educado com a pessoa ali, boa tarde, e sair daqui, ir até São Paulo, sem dizer mais nada para aquela pessoa, e chegar lá e dizer assim, muito obrigado por viajar ao seu lado, e simplesmente descer. Eu tenho um amigo que ele já não é assim. Ele sai daqui, viaja, a gente às vezes viaja junto, então ele vai na poltrona da frente, por exemplo, e aí vai conversando com a pessoa daqui até lá. Chegou lá no final, ele já trocou o WhatsApp, já está seguindo no Instagram, já virou amizade pro resto da vida. Um exemplo. E teve dias assim que eu falei assim, rapaz, como é que alguém consegue fazer isso? Né? Fazer aquilo ali, eu admirei. E eu disse, poxa, eu queria tanto fazer aquilo, só que para mim não era. Não era que eu não sou assim. Então, às vezes, as pessoas querem copiar a outra porque o outro tem resultado naquilo ali. Uhum. E aí eu busco, não, eu já sei agora, eu tenho que entrar, falar, conversar, pegar, batizar. Só que às vezes você vai forçar tanto você, gastar tanta energia com aquilo, e no final da história você não vai ser você. Então, é melhor que você compreenda muito acerca da sua identidade, para que você não viva o tempo inteiro de acordo com quem você estiver, você tem que agir como aquela pessoa age. Uhum. Mas quando você começa a entender um pouco mais acerca de você, eu tenho um programa que é voltado para empreendedor, que é programa Vencer, né? Tem um Vencer e o Vencer Mais. E eu trato muito sobre isso, sobre a sua verdadeira identidade, para que você possa botar realmente a sua cara, o seu jeito na sua empresa. E não viver simplesmente, a empresa do vizinho ali está fazendo dancinha no TikTok, né? E não tem nada contrário. E está dando certo, o TikTok da empresa está bombando. E talvez o outro não está fazendo dancinha no TikTok, está vendendo muito mais. E aí, você prefere o quê? Vender mais ou aparecer mais? Uhum. Então, eu preciso ter essa clareza, compreender sobre isso. É aqui que eu ativo o estado de flow. E eu aconselho você buscar um homem chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que ele é especialista, psicólogo especialista sobre a teoria da felicidade. E ele utiliza a questão do flow, né? Que é a forma de fluir de uma forma natural. É quando você compreende realmente quem você é, para você dar a sua cara à sua empresa. Isso não quer dizer que você só tem que contratar. Às vezes a pessoa pensa assim, porque eu sou assim, eu só tenho que contratar pessoas iguais a mim. E na verdade não é isso. Você tem que entender quem é você e entender
qual é a habilidade que muitas vezes está faltando na sua empresa e que você não tem. E se você contratar outra pessoa que não tem, só vai aumentar cada vez mais a ausência, né, e a necessidade. Então, eu preciso compreender quem sou eu preciso aprender qual é a habilidade que eu não tenho, para que eu possa buscar a pessoa certa, para que eu possa entender. Inclusive, tem empreendedores que dizem assim, eu recebi um feedback. Tem gente que não gosta do feedback. Né? Então, eu recebi um feedback negativo e ali já acabou a vida para ele. O feedback é uma oportunidade. Eu preciso aprender, ao invés de ficar triste com o feedback, aí entra mais uma vez a gestão emocional, ao invés de ficar triste com o feedback negativo, eu entender da seguinte forma, essa pessoa, ela me respeita a tal ponto de até um feedback, ela preferiu não me perder, como fornecedor, como empresa ali, ele preferiu me dar um feedback para que eu pudesse melhorar e crescer para outras pessoas. Então, tudo isso entra numa questão de gestão emocional. Tanto eu entender quem sou eu, tanto eu não querer repetir aquilo que os outros fazem. Porque fulano é assim, eu também tenho que ser assim, você tem que ser mais assim. Não é isso que você tem que ser. Você tem que compreender um pouco mais sobre a sua identidade e começar a aplicar dentro daquilo que você é na sua essência, dentro da sua empresa. Isso fala sobre gestão emocional. Muito bem, isso é sensacional. Como analista, o que você está colocando é perfeito. Como analista corporal, eu digo o seguinte, é a pessoa viver na dor, né? Ou, de repente, você viver no quase, né? Quantas pessoas vivem com uma dor, quantas pessoas vivem no quase deu certo, quase cheguei lá, né? Porque ela não se conhece. Eu vou fazer aqui uma analogia. Uma comparaçãozinha, por exemplo, um peixe, um cachorro, um papagaio, uma ave e um sapo. Cada um desses vai fazer uma coisa bem. O peixe ele vai nadar super bem, mas será que o peixe corre no seco? Não é? O cachorro ele vai correr super bem, mas será que bota ele para nadar ou voar? Como é que seria ele? O pássaro, será que ele correria bem ou ele nadaria melhor que o peixe? Entendeu? Então, assim, o sapo, será que ele vai correr tão bem quanto o cachorro? E na hora de voar, como é que seria? Será que o sapo voa igual um pássaro, o papagaio? Ou ele ia nadar legal, igual o peixe? Na hora de correr, ele poderia dar uns pulos, mas na hora de voar, ele seria zero. Então, quantas vezes a gente quer modelar a vida de alguém, mas é a vida do outro, não é a minha vida. Foi o que você falou. Eu vou sentar ali do lado, e aí tudo bem, pronto, vou chegar até o final da minha viagem. Não vou ficar ali conversando muito com a pessoa. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A partir do momento que eu quero modelar o outro, eu vou sentir uma dor, porque eu vou usar um esforço maior para poder fazer aquilo, e uma coisa que não é da minha natureza. Né? Aí entra aquele contexto de esforço e recompensa. Exato. Se o esforço for maior que a recompensa, você automaticamente se frustra. Com certeza. E aí é onde a gente vê que tem a dor, tem um sofrimento, porque eu estou fazendo algo que foge daquilo da minha natureza. E quando a gente faz isso, eu posso aprender algo, aprender uma coisa. Você praticar algo para ter um esforço maior é outra coisa. Por exemplo, tem um traço de caráter que todo mundo tem, só que tem pessoas que têm mais desenvolvido do que outro, que diz assim, eu sou muito inteligente, mas eu tenho pouca energia. Então, assim, eu crio bastante na minha cabeça, mas na hora de botar em prática, eu não tenho pernas, eu não tenho energia para botar aquilo em prática. Eu preciso de pessoas que tenham pernas, que tenham braços, que possam botar isso em prática. E se eu achar que eu, por ser inteligente, que eu tenho essa capacidade, eu vou ter perna para desenvolver tudo dentro da minha empresa, eu tô lascado. A palavra Sim. é essa. Eu não vou conseguir desenvolver bem. É que eu estou falando aqui dos animais, do sapo, do peixe, do que voa, do que nada e do que corre. Então, assim, tem pessoas, como você falou, buscar alguém que faça aquele bem feito. Né? E faça até melhor do que eu faço. Isso é gestão emocional também. Saber, né? Que diz assim, eu vou contratar alguém que faça e que faça melhor. Porque eu achar que manter o atendimento que eu fazia antes, prestar o serviço que eu fazia antes, não dá certo. E voltando mais ainda, eu digo para você, nós mesmos precisamos, de vez em quando, perceber com essa mudança de aprendizado que existe uma morte.
O que eu fui ontem não sou mais hoje. É como lavar a mão na água de um rio. Pronto, aquela água passou. Por mais que eu corra lá na frente para dizer, eu vou pegar a mesma água. Não será a mesma água. Porque ela já se misturou com outra, é um outro momento. E nada é estático, nada é parado. A vida é cíclica, a vida é fluxo. E a gente precisa aprender isso, né? Tem uma coisa bem interessante que você trouxe na sua fala aí, Judemar. É o seguinte. Quando alguém fala da gente, vamos analisar de tudo que a gente já falou aqui agora. A gente vê que tivemos uma educação que foi nosso pai e nossa mãe que nos ensinou, como eles aprenderam. Ninguém está dizendo aqui que pai e mamãe ensinou errado. Ensinou o que deu, o que tinha de melhor naquele momento. Sim. Então a gente já vem com esses conceitos. E aí, assim, o feedback é bom. Com certeza, a gente tem que pegar o feedback, principalmente gestores, empresários, empreendedores. Pega aquele feedback, se não quiser utilizar, bota lá no mural, no seu mosaico, bota em algum lugar. Num certo momento você vai utilizar ele. Mas assim, quando a gente para analisar que o outro ele tem paradigmas, ele tem crenças, ele foi moldado, ele tem um arquétipo. E aí quando você faz uma crítica para mim, será que você está falando de mim ou está falando de você? Você entendeu? Sim. Então, assim, aí de repente tem certas situações, no momento do feedback, que talvez eu não esteja falando do outro. Eu estou falando de mim mesmo. Ou de repente eu vejo no outro o que tem em mim, mas eu não reconheço porque os meus olhos são bem para fora. Eu não me vejo por dentro. Aqui mesmo eu estou olhando você, não vejo o meu rosto. Entendeu? Você está olhando o meu rosto e você não vê o seu rosto. Eu que estou olhando. Então, quando eu vejo algo em você, talvez eu esteja... Tem em mim também, pode ser positivo ou negativo, e a partir do momento que eu vejo em você, aí eu digo, você é isso, você é aquilo, porque isso está em mim e eu também não quero ver. Então, assim, no momento do feedback é maravilhoso, mas mesmo assim a gente tem que analisar. Exato. Né? Por que você tem essa percepção? Por conta de conhecer sobre a gestão emocional. Com certeza. Então, a gestão emocional é exatamente isso, é para trazer essa clareza para você. Você saber compreender, separar o que é. Não é necessariamente as palavras em si, mas sim o que está por trás daquilo. E trazer o lado positivo daquela situação, aprender ou até mesmo rejeitar. Se for necessário. Se for necessário. Então isso é importante. É importante você ter essa gestão emocional. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer desenvolver o seu negócio. Eu duvido que alguém abra um negócio pensando, lógico, a gente aqui entra em outros contextos aqui para falar, mas todo mundo, de alguma maneira, na sua cabeça, na sua mente, ele quer fazer o melhor, ele quer apresentar o melhor, ele quer ter um bom resultado daquilo que ele faz. E a maioria das pessoas, elas olham muito mais para fatores externos do que necessariamente para o fator interno. A gestão da emoção, a gestão emocional, é o que você olha para dentro de si. Para muitos empreendedores, muitos vendedores, empresários, eles querem bons resultados. E como é que fazem bons resultados? Olhando sempre para fora. Eu comparo isso, por exemplo, com um jardim. É você sair catando borboleta para trazer para o seu jardim. E as pessoas fazem isso constantemente. Eles saem buscando, caçando borboleta para trazer para o seu jardim. E a maioria das vezes, quando solta a borboleta no seu jardim, a borboleta vai embora. É assim ou não é? Com certeza. Tem pessoas que fazem isso, faz de tudo para trazer as pessoas para si. Mas quando as pessoas se aproximam, as pessoas da mesma forma vão embora. E aqui, quando a gente fala, aqui eu trago uma frase que chama, cuide do seu jardim. Talvez a preocupação não seja com as borboletas, é com o seu jardim, é com você mesmo. Cuida do seu jardim que as borboletas vêm. Com certeza. Cuida do seu jardim que as coisas começam a acontecer na sua vida. E o jardim que eu comparo aqui é você mesmo, é as suas emoções. Quantas vezes você paga bem, você trabalha com o melhor equipamento, mas não consegue segurar funcionário. Muitas vezes não consegue atrair cliente. Muitas vezes não consegue atrair amigos de verdade. Por quê? Porque muitas vezes você está só caçando borboleta. Mas
O bom da gestão emocional é você cuidar do seu jardim, saber que o seu jardim ele atrai as pessoas certas, ele atrai as pessoas para você. Então, você não fica preocupado com quem vem e com quem vai, porque quando você tem essa gestão emocional, você sabe o que realmente é seu, o que realmente é para você e o que realmente é para os outros. Então, eu sempre digo isso e quero falar para você que está nos assistindo aí. Cuida do seu jardim porque as borboletas vão aparecer. E não terceirize isso. Não olhe para os outros como se os outros... eu queria tanto fazer isso. Não. Olhe para você. Aí entra o estado do flow que eu falei. É exatamente quando você cresce, quando você tem boas habilidades, quando você tem alta habilidade, quando você tem alto desafio, mas quando você está muito bem cuidando do seu jardim. E agora eu vou falar mais uma vez, no processo da pandemia, tem gente que diz, a pandemia quebrou o meu negócio. Mas teve empresas que na pandemia aumentou, cresceu. Então o problema não foi a pandemia, foi o jardim que foi cuidado ou não. Então é maravilhoso colocar culpa nos outros. Mas quando na verdade a culpa estava realmente naquilo que não estava sendo bem cuidado como deveria ser. E agora nós estamos em um processo de saída e quem sabe até um momento de você buscar melhorar a sua vida como um todo para que não seja pego de surpresa novamente. Deixa eu falar uma coisa assim, você vai lembrar, não estou lembrando agora de uma situação da mulher e a jarra de azeite, que acho que na Bíblia relata em relação a isso. Você lembra mais ou menos de Sim. Qual foi... O que ela fala? Ela fala que o marido, acho que foi morto, né? O marido morreu. Isso. Está lá no livro dos reis. A mulher ela vai procurar o profeta e ela diz assim, olha, meu marido morreu. Exato. Né? Tô com Era meus teu filhos. servo. Vieram os credores para levar os meus filhos. Ela tinha 2 filhos. Como não tenho dinheiro. Então, naquela cultura, quando não se tinha dinheiro, era pago com serviço. Então, com a escravidão. A escravidão. Então, os filhos seriam levados como escravos. E ela vai recorrer ao profeta. E o profeta pergunta para ela, o que tens em casa? E ela diz assim, eu não tenho nada. E aqui a gente vai falar sobre habilidade. Talvez você precise de uma habilidade que você não descobriu que tem ainda. Entende? É a chave do negócio. É a chave do negócio. Preste atenção. Talvez você precise de uma habilidade que você não sabe que tem ainda. É isso. E ela diz, eu não tenho nada. Senão uma botija de azeite. Uma vasilha de azeite. E ele diz assim, olha, você vai pegar essa vasilha, você vai voltar para sua casa, pegar vasilhas emprestadas, não poucas, né? Pegar não poucas e ali o milagre vai acontecer. Mas olha só a situação, o cara morre, deixa um problema gigantesco para sua esposa ali gerenciar, né? Então, é muito importante você cuidar da sua família, cuidar como um todo, porque você não sabe qual é o dia que as coisas podem acontecer, imprevistos podem acontecer. Então você precisa cuidar muito bem do seu jardim, cuidar da sua família, cuidar daquilo que é seu, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida de uma maneira melhor. Mas pode continuar o pensamento sobre isso. Não, era sobre isso mesmo, que aí ele fala assim, pega com seus filhos já vasilhas com a vizinhança, entre para sua casa, feche a porta e enche as vasilhas. E ela foi fazendo o seguinte, foi enchendo uma por uma, e aí ela chegou para o filho, cadê tem mais? Ele disse, não, minha mãe, essa é a última. E assim, o azeite parou porque já tinha enchido todas as vasilhas que ela tinha pegado, só com uma botija de azeite. E aí é onde a gente percebe o quanto que a gente precisa se conhecer e de entender que o interno reflete ao externo. Né? Quantas vezes a gente quer buscar tudo aqui fora e não está aqui fora, está aqui dentro. Né? Então, assim, entre para dentro da sua casa e feche a porta. Entre para o seu quarto e ore. Né? Então, assim, você tem que entrar onde? A gente buscar dentro de nós mesmos, porque a partir disso aqui que a gente vai ter essa conexão com o divino e tudo começa a mudar na nossa vida. Porque se eu ficar olhando a grama do vizinho, ele só tem só o verde da grama para me ofertar. E eu acho que isso é muito pouco para mim. Né? Então, assim, quantas coisas a gente pode obter
se entendendo mais, se conhecendo mais para desenvolver novas habilidades. Você concorda? Exatamente. Quando essa mulher chega diante do profeta e ele pergunta o que é que você tem, ela, no primeiro momento, ela não tem nada. responde nada. Eu não tenho nada. Não tenho nada. E aí Quantas eu pessoas acredito, não estão assim hoje, né? Eu acredito que teve aquele silêncio assim, olhando nos olhos, e ela disse assim, eu tenho uma botija. Ela tinha tudo. E era, o que você tem é o suficiente. O que você tem é o suficiente. Tem um texto, aqui aproveitando, falando sobre a Bíblia, tem um texto que existia ali os apóstolos, Pedro e João, que estavam indo para o templo orar. E ali colocavam um aleijado todos os dias para pedir esmola. E um determinado dia, ele estava ali sentado e passa Pedro e João para ir orar. E ele pergunta assim, ei, me dá uma moeda, estendendo a mão, esperando receber alguma coisa. E aí Pedro diz assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Olha só, Pedro poderia ficar se lamentando porque não tinha ouro nem prata. Pedro poderia ficar se lamentando porque não tinha dinheiro para ajudar aquela pessoa. Mas o mais importante de você saber o que você não tem é você saber o que você tem. Exato. Olha a mulher, uma pequena botija de azeite era o suficiente para o milagre acontecer, né? Para a vida dela mudar. E aquilo que você tem, que muitas vezes as pessoas acreditam que é tão pouco, mas pode ser muito na vida de alguém. E aí ele diz assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso eu te dou. Melhor do que saber o que você não tem é saber aquilo que você tem. E o que você tem é o suficiente. E ele diz, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou. Então a gente precisa estar muito atento dentro daquilo que são as nossas emoções. E se a gente estiver bem, a gente não vai ficar se apegando pelo que não tem. A gente vai entender quais são as possibilidades. Aumente as suas possibilidades. Aumente as suas habilidades para que você possa aumentar também as suas possibilidades. E para isso eu preciso estar bem. Como é que um empreendedor consegue sobreviver a um dia inteiro de trabalho pensando somente nos problemas, no boleto, passar o final de semana com sua família? Como é que consegue aproveitar esse momento se ele não estiver bem? Então, melhor do que olhar pelo que não tem, olha o que você tem. Olha para sua casa, olha para sua família, perceba, anota isso, faz percepção de ganhos. Percepção de ganho. Quando você se sente desanimado, anota lá um livro das conquistas, anota quantas coisas você conquistou ao longo da vida, quantas coisas, o que você tem ganhado diariamente com o esforço que você tem dedicado. Porque caso contrário, na hora de pesar esforço e recompensa, você vai dizer assim, não valeu a pena o esforço. Está sempre buscando outras coisas para fazer. Tem gente que é assim, busca várias coisas para fazer, na verdade não é porque ele quer fazer, é porque ele quer fugir da realidade atual. Ou de repente ele vive como muita gente vive, né? Ele acredita no que é ofertado para ele. Ele acredita no que ele foi educado, ele acredita no que ele foi condicionado a acreditar. E quanto mais as pessoas acreditarem nisso, a gente, indo principalmente agora no momento desse de política, é o que os políticos querem. É as pessoas se sentirem realmente miseráveis, são as pessoas se sentirem incapazes de desenvolver o seu próprio negócio, sua própria vida, sua própria gestão das emoções, porque quanto mais eu não tenho, é como você está falando, eu só vou ficar visualizando o que eu vou querer sem perceber quanto que eu tenho. E se cada um está aqui, eu acho que nós somos todos iguais, né? Porque eu estou em um planeta em que não importa se A ou B. E ainda tem isso, quando você perde esse corpo, você não leva nada. Não importa se você tem o maior carro, a maior mansão, ou se você não tem nada. Mas isso vai depender desse estado
de mudança de mentalidade o que você acha que você precisa ter para ter sucesso. Porque tem uma outra coisa também importante quando a gente fala da vida do outro, é que entender que aquela pessoa que tem um carro tal, é porque ela quis e ela conseguiu, ela tá ali com um carro tal. Será que eu preciso de um carro de 600, 1 milhão? Será que um de 40 não poderia me ajudar? Você está entendendo? Então é isso. Será que aquela casa lá não sei aonde seria bom para mim? Ou uma casa em tal lugar não seria melhor por um preço menor? Porque tem gente que quer tal coisa, mas de repente, dentro do inconsciente dele, dentro do coração dele, ele quer viver num local tranquilo. Ele quer viver num sítio, mas aí quer viver a vida de alguém porque viu que a pessoa tá mostrando nas redes sociais e quer viver aquela realidade. Mas será que aquela realidade realmente para aquela pessoa, ela pode até querer, mas o interno dela fala outra coisa. E aí não casa. Não casa porque ela quer uma coisa, mas os pensamentos dela é outra. Ela quer ser uma pessoa simples, ela quer fugir da badalação, ela quer ter um local tranquilo. Será que ela precisa estar em Paris, Nova York, Madrid, para poder ela se sentir bem? Ou ela, de repente, lá num sítiozinho no interior da Bahia, ela esteja feliz, saudável? Eu digo, por exemplo, que não existe felicidade fora da sua identidade. Uhum. Não existe felicidade fora da sua identidade. O que é felicidade para um, muitas vezes não é felicidade para o outro. Tem pessoas que têm uma empresa mega, ultra, hiper milionária. Milionária. Mas isso não traz felicidade, porque a felicidade não está fora de você, primeiro de tudo. A felicidade está dentro da sua identidade. É quando você ativa realmente o estado de flow. Conectado aos valores também, né? Exatamente. Estado daquilo que faz bem para você. E o que faz bem para você muitas vezes não faz bem para o outro. Eu não lembro muito bem de uma situação, de uma pessoa que trabalha a vida inteira para chegar no final da vida, comprar um sítio e pescar o dia todo. Enquanto muitas vezes a pessoa não tem nada e hoje está exatamente num sítio indo pescar o dia inteiro. Então, a felicidade ela não está nos fatores externos, e sim quando você reconhece a sua identidade, quando você não vive comparações. Eu tenho uma frase que eu digo: eu sou o melhor, ponto e pronto. Por que eu sou o melhor, ponto e pronto? Não é comparando com ninguém. A minha comparação é comigo mesmo. Eu sei a dedicação, eu sei quem eu sou, eu sou o melhor, ponto e pronto. Porque toda comparação ela é injusta. Se eu me comparo Gildemar com o Jutânio, eu vou ser injusto em algum momento da vida, porque a sua realidade foi diferente da minha, a minha realidade foi diferente da sua. Duas pessoas diferentes. Então eu não tenho como fazer comparações. Então, um, outro, esse ou esse, isso é injusto. O que eu preciso entender, estou aqui falando acerca de identidade, é o que realmente, para mim, faz sentido. Para mim, tem que fazer sentido para mim. Então, a minha felicidade, talvez, seria comprar aquela Porsche de 1 milhão. Talvez para outro, não. Não. Talvez para mim seria simples ter um carro popular, para outros seria uma vergonha. Uhum. Então, eu preciso compreender sobre isso. E a minha felicidade não pode estar fora de mim, tem que estar dentro da minha identidade. Para isso eu preciso ativar o estado de flow. Para eu ativar o estado de flow, eu preciso entender sobre as minhas emoções, eu preciso entender sobre as minhas identidades, eu preciso entender sobre o meu comportamento, eu preciso de profissionais que são capacitados para me trazer um discernimento sobre o meu comportamento. Isso é o que é real. Talvez pessoas que falam assim, eu já vivi tantas coisas na vida. Entenda o seguinte: gestão emocional se trata de forma emocional. Não, tem gente que fala assim, eu já perdoei. Mas perdoou como? Perdoou de forma apenas racional. Tudo que diz respeito ao emocional tem que ser tratado de forma emocional, na esfera emocional. Então, não é só você dizer assim, antigamente eu sofria mais, hoje não sofro mais. Talvez sofre, talvez só está substituindo, fugindo de uma realidade. Conheço muitas pessoas que estão assim. Vivem o tempo todo buscando novas atividades e querem fazer isso. E vem a política e vai se envolver na política. E daqui a pouco vem a Copa e vai se envolver na Copa. E
na verdade, só para não encarar a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira situação. Então, é nisso que a gente precisa compreender, para que a gente não possa viver o tempo todo de um lado, de outro, assim como as ondas do mar que vão e vêm o tempo todo. Perfeito, é isso mesmo. Uma coisa que eu acho assim sensacional trazendo, você trouxe na área do empreendedorismo, a gente falar sobre essa parte da gestão, mas quando eu tenho esse quadro aqui que eu falo sobre mentalidade de sucesso, uma coisa assim que ficou bem legal, a gente está falando sobre habilidades e desafios. E assim, o que eu quero deixar para você hoje é isso, lembrar que os desafios, eles são oportunidades únicas que você tem para aprender. Aproveite todos os desafios que você tem para servir como aprendizado. É o primeiro degrau de uma escada para você começar a mudar a sua vida. É você se entender, entender que os desafios, eles são para te ajudar. Eles não estão ali para te punir, não é porque Deus não te ama, não é porque você é miserável. Não. Desafio é para você uma oportunidade única de aprendizado nesta vida. Aprenda isso. Se você aprender isso, você vai parar de ser vítima, você vai ser um protagonista da sua realidade e, principalmente, vai começar a ter responsabilidade sobre o que quer para a vida, não é isso? Então, assim, tudo vai começar a mudar porque a pessoa está percebendo que os desafios servem para aprendizado. Então, se você quiser acrescentar algo mais, fica à vontade. Mas desde já, assim, agradeço pelo nosso podcast. Eu acho que vai ajudar demais quem escutar esse podcast, prestar atenção em tudo que a gente falou aqui e começar já a mudança da sua vida. Você entender que tudo que a gente falou aqui é para te ajudar a mudar a sua mentalidade e você ter uma vida diferente do que você vem vivendo. Fique à vontade, gratidão pela sua presença e disponibilidade, né, do seu tempo, da sua vida, da sua agenda, para você estar aqui comigo neste momento, ajudando essas pessoas que vai estar nos escutando. Gratidão. Legal, gratidão. Eu também agradeço, né? Para mim é um privilégio estar aqui. Veja bem, para falar para você agora, eu tive na minha vida alguns gestores, né? Alguns líderes, gerentes, diretores, que eles exigiam de mim além daquilo que eu acreditava que era possível exigir, ou preciso exigir. E eu aprendi que na vida a gente precisa de pessoas que exigem mais da gente do que nós mesmos. Muitas vezes a gente vai pegar muito leve com a gente. Muitas vezes eu vou relevar muito eu vou colocar muitos meus limites. E agora a mentalidade de sucesso é isso aqui, ó. É quando eu preciso de pessoas que não respeitam os meus limites. É quando eu cresço. É quando eu desenvolvo. E a gente está falando sobre desafios. Quando existem pessoas que olham para mim e me dão desafios maiores do que aquilo que eu acredito que sou capaz de fazer. E aí esses gerentes, esses diretores, gestores, líderes meus, que muitas vezes exigiram muito de mim lá no passado, foram essas pessoas que me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, nós precisamos. Se você não tem pessoas que cobrem de você além dos seus limites, você se torna uma pessoa medíocre. E a mentalidade de sucesso é buscar pessoas que exijam de você. O meu filho exige muito de mim. A minha esposa exige muito de mim. Eu não estou falando de exigir de forma... você tem que fazer isso. Não, me exige muito a ser uma pessoa cada vez melhor. Porque se eu não tiver pessoas que são capazes de me exigir, eu me torno uma pessoa medíocre, uma pessoa mediana. Os desafios da vida não são para você parar. Parece que foi além daquilo que você é capaz de suportar. Mas eu digo para você, muitas vezes esse desafio é tudo que você precisa para que você não se torne uma pessoa medíocre.
Essa é a minha contribuição aqui no final, para que você tenha a mentalidade de sucesso, é abrir mão de ser vítima das exigências da vida e aproveitar as oportunidades que estão diante de você. Eu quero agradecer ao Jotânio, ao JP Podcast, né, pelo convite, e para mim é um privilégio estar aqui, poder compartilhar, falar com vocês. Para mim é mais que um privilégio. Muito obrigado mesmo, e se quiser estaremos aqui outras vezes se for necessário. Um grande abraço. Fechado, é isso aí. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!